No desenvolvimento, aqui você também vai escrever 3 frases. E aí você vai escrever 3 frases para o primeiro parágrafo do desenvolvimento e mais 3 frases para o próximo parágrafo do desenvolvimento. Isso totalizará aqui 9 frases. Compreende? 3 frases para a introdução e 6 frases no desenvolvimento. 3 para o primeiro parágrafo do desenvolvimento e 3 para o segundo parágrafo do desenvolvimento. É muito importante você entender que cada um destes parágrafos só pode abordar uma única temática. Então aqui você pode falar, por um exemplo, sobre o papel do Estado e no outro falar sobre o papel da sociedade relacionado àquele tema. Aqui você pode falar sobre leis e no outro falar, por um exemplo, sobre como a mídia interfere nisso. Neste parágrafo você pode colocar as causas e no outro as consequências. De maneira que você criará já agora uma série de pares possíveis para no seu desenvolvimento escrever. E aí lembre-se, são 3 frases falando sobre o Estado. Na primeira frase, o que é que você apresenta? Você diz: o Estado, embora tenha desenvolvido alguns aspectos importantes, ainda não atende todas as expectativas em relação ao tema. Ou seja, você mostra que as ações do Estado ainda são insuficientes. Essa será a sua primeira frase, chamada de tópico frasal. Depois dessa primeira frase, a sua segunda frase vai ser exemplificar, colocar uma citação, e aí nós temos uma lista com mais de 50 citações que você pode utilizar. E eu vou colocar de brinde aqui para você. Mais de 50 citações como repertório. Olha só, depois disso, você vai fechar este parágrafo. Então, primeira frase, diz que o Estado avançou, mas diz que ainda não é suficiente. Segunda frase, coloca um exemplo, coloca um pensador, coloca algo relacionado a essa incapacidade do Estado. Terceira frase, você vai concluir, fechando esse parágrafo, dizendo que se o Estado continuar dessa forma e não mudar rapidamente a situação, as consequências serão ainda mais graves, ainda mais nocivas. Mostre crítica. Esses 2 parágrafos aqui são parágrafos em que, quando você coloca isso é nocivo, isso ocorre infelizmente, isso é danoso à sociedade, mostrará que você é uma pessoa crítica. E algumas pessoas ficam com medo, inclusive, de criticar o Estado, mas entenda, quando você critica o Estado, você não está criticando um governo em especial, porque a maioria dos problemas relacionados à saúde, à educação, relacionados à segurança, não é um problema atual, é um problema histórico, desde 1500. E aí você pode, inclusive, também aqui colocar alusões históricas. Sensacional? Ficado claro isso, nesse aspecto, você pode recorrer à sociedade. E um cara do qual eu gosto muito de falar é o sociólogo Émile Durkheim. Porque o que é que Durkheim diz? Que a sociedade é um organismo vivo. E como um organismo vivo, ela precisa estar toda integrada. E aí nós temos o fato social, que faz com que vários problemas ocorram.